Você já se perguntou até quando teria que suportar uma dor? Já teve a sensação de que Deus se esqueceu de você? Como se suas orações batessem no teto e voltassem sem resposta? Esse é o grito do Salmo 13. Ele começa com uma pergunta que já ecoou em milhões de corações ao longo da história. Até quando, Senhor? Esse salmo não é uma oração ensaiada, cheia de palavras bonitas. É um desabafo cru de alguém que sente o peso da espera, da angústia e do silêncio. E talvez seja por isso que ele continua tão atual. Porque quem nunca olhou para o céu e perguntou: Deus, até quando isso vai durar? O Salmo 13 é curto, mas intenso. São apenas 6 versículos, mas dentro dele cabem as dores de uma vida inteira. Davi, o autor, fala como alguém que está no limite. Ele se sente esquecido, abandonado, derrotado. Ele confessa que carrega tristeza dia e noite, que seus inimigos parecem estar vencendo, enquanto ele se sente pequeno e impotente. É um retrato realista de quem vive a dor da espera. Não a espera tranquila de quem aguarda algo certo, mas a espera angustiada de quem não vê sinais de mudança. E o mais incrível é que essa oração começa com desespero, mas termina com esperança. Em 6 versículos, Davi passa do lamento ao louvor. Ele começa perguntando até quando Deus vai demorar e termina declarando: Eu confio na tua misericórdia, o meu coração se alegrará na tua salvação. Essa virada é poderosa, porque mostra que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar mesmo quando as dúvidas gritam. O Salmo 13 é a prova de que é possível ser honesto com Deus sobre a dor e, ao mesmo tempo, não perder a fé. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já viveu essa transição? Começa orando com lágrimas, sem saber o que dizer, e termina com uma paz que não sabe explicar. É como se o simples ato de falar com Deus já mudasse algo dentro de você. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele começou afogado em perguntas, mas ao entregar seu coração em oração, encontrou forças para confiar. Isso é um lembrete poderoso. A oração não é apenas sobre mudar circunstâncias, é sobre mudar corações. Mas vamos mergulhar um pouco mais nesse texto. Davi repete a pergunta: até quando? 4 vezes seguidas. Isso não é por acaso. Esse recurso mostra intensidade, mostra desespero. É como alguém que não aguenta mais segurar e deixa sair em repetição. Quem já chorou de verdade sabe como isso funciona. A gente repete as mesmas frases, porque a dor é tão grande que não há vocabulário suficiente para expressar. Essa repetição também nos ensina que Deus não se incomoda com a insistência do nosso coração. Ele aguenta ouvir o nosso desabafo, mesmo quando parece repetitivo. Ele não cansa da nossa dor. O Salmo também fala sobre a luta interior. Davi descreve como carrega tristeza todos os dias. Isso nos lembra que a batalha mais difícil não é contra inimigos externos, mas contra a mente e o coração. A tristeza diária é como um peso constante, uma sombra que acompanha em cada passo. É a luta contra pensamentos de derrota, contra a sensação de abandono, contra a solidão. O inimigo externo pode até ser forte, mas o inimigo interno, quando alimentado, é devastador. Esse detalhe torna o Salmo ainda mais próximo de nós, porque todos conhecemos essa batalha silenciosa que acontece dentro da alma. E é interessante como Davi, mesmo nesse estado, não corta o diálogo com Deus. Ele poderia simplesmente desistir, se afastar, se calar. Mas não. Ele transforma a angústia em oração. Isso já é uma lição em si, porque muitas vezes, quando estamos feridos, fazemos o contrário. Fechamos o coração, evitamos a oração. Deixamos de falar com Deus justamente quando mais precisamos. Mas o Salmo 13 mostra que o caminho certo é o oposto. É abrir o coração. É colocar diante de Deus a verdade nua e crua da dor, sem filtros. É isso que transforma a oração em remédio. Agora,
repare na virada que acontece no Salmo. Depois de expressar seu desespero, Davi faz um pedido. Ele diz: "Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte." Essa frase é cheia de significado. Iluminar os olhos é trazer vida, é restaurar esperança, é dar vigor a quem está cansado. Davi entende que sem a intervenção de Deus, ele não vai aguentar. Isso nos lembra que a oração verdadeira não é discurso, é dependência. É reconhecer que, sem a ajuda divina, o fardo é insuportável. E então, a grande virada. Davi termina o salmo declarando confiança. Ele não diz que os problemas acabaram, não diz que os inimigos foram derrotados, não diz que a tristeza sumiu, mas diz que confia. Ele escolhe olhar para a misericórdia de Deus e não para as circunstâncias. Escolhe se alegrar na salvação, mesmo quando ainda não vê sinais de vitória. Essa é a essência da fé. Não é negar a realidade, mas acreditar que existe uma realidade maior do que aquela que enxergamos. E aqui entra uma curiosidade importante. Muitos estudiosos acreditam que Davi escreveu esse salmo em um período de perseguição, talvez fugindo de Saul, talvez enfrentando conspirações. Era um tempo de incerteza e medo. Mas, ao registrar essa oração, ele nos deixou um mapa espiritual para os dias em que também nos sentimos perseguidos, cansados, sem respostas. O Salmo 13 é como uma bússola que aponta para o norte, mesmo quando estamos no meio da tempestade. Agora, vamos trazer isso para a vida prática. Imagine alguém enfrentando uma doença longa, sem diagnóstico claro, visitando médicos sem encontrar solução. Todos os dias, acorda com a mesma pergunta: até quando? Ou alguém que luta contra dívidas, tentando se reerguer, mas sempre sendo puxado para baixo. Ou ainda, uma pessoa que ora por anos pela conversão de alguém da família e não vê mudança. Em todas essas situações, a pergunta é a mesma: até quando? E a resposta do Salmo 13 é: continue falando com Deus, continue confiando, porque a misericórdia dele é maior do que o silêncio. E aqui cabe uma comparação interessante. É como um corredor em uma maratona. Ele corre quilômetros, sente o corpo pedir para parar, a mente grita que não vai conseguir. Mas então ele lembra que existe uma linha de chegada, mesmo que ainda não consiga vê-la. Essa lembrança lhe dá forças para continuar. O Salmo 13 é essa lembrança espiritual. Ele nos diz que existe uma linha de chegada, existe um Deus que ouve, existe uma salvação que nos espera, mesmo quando os pés estão pesados e o coração cansado. Outro detalhe profundo é que esse salmo mostra a progressão natural da alma em oração. Primeiro vem a queixa, depois o pedido e, por fim, a confiança. Isso nos ensina que não precisamos pular etapas. Não precisamos fingir que já estamos confiantes quando ainda estamos chorando. O caminho é ser honesto com a dor, apresentar o pedido e então permitir que o Espírito Santo gere confiança dentro de nós. A oração não precisa começar com louvor. Ela pode começar com lágrimas. O importante é que termine com fé. E veja como isso se aplica hoje. Vivemos em uma época de pressa, em que tudo precisa ser imediato. Mas a fé exige espera. O até quando não é um fracasso da fé, é parte dela. É no intervalo entre o pedido e a resposta que a confiança se fortalece. É ali que aprendemos a depender de Deus, não das circunstâncias. O Salmo 13 nos mostra que até mesmo a demora de Deus tem propósito, porque nos leva a crescer em perseverança. Agora, pense em como esse salmo termina. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Davi ainda está no meio da luta, mas já declara que Deus tem sido bom. Isso é extraordinário. É escolher louvar no meio da dor, não apenas depois da vitória. Esse é o tipo de fé que muda vidas, porque não depende do que vemos, mas do que cremos.
É a fé que canta na noite, que confia na bondade divina, mesmo quando o cenário é de silêncio. E é isso que torna o Salmo 13 tão relevante hoje. Ele é curto, mas é como um espelho da nossa alma. Ele nos permite ser honestos com Deus, sem medo de julgamento. Ele nos mostra que é possível transformar lágrimas em canção, desespero em esperança, silêncio em confiança. Ele nos lembra que a jornada da fé não é linear, mas que sempre termina na certeza de que Deus é bom. E eu quero terminar essa reflexão com um convite. Se você está vivendo o seu até quando hoje, não guarde a dor só para você. Transforme-a em oração. Fale com Deus como Davi falou, com sinceridade, sem máscaras. Apresente sua tristeza, faça seus pedidos e permita que o Espírito Santo gere confiança no seu coração. Não importa quanto tempo dure, a misericórdia de Deus é maior que a espera. E quando a resposta vier, você entenderá que o processo valeu a pena. Se essa mensagem falou com você, deixe nos comentários o que mais te tocou. Compartilhe com alguém que também está vivendo um tempo de espera e se inscreva para continuar recebendo reflexões que fortalecem a fé. Porque a verdade é simples e poderosa. A pergunta, até quando? Pode até ecoar na sua alma, mas a resposta sempre será a mesma. O Senhor está contigo, Ele ouve, Ele age, e no tempo certo a sua misericórdia se revelará.